Olá, eu espero que você esteja bem. Na aula passada nós estudamos o livro de Primeira Crônicas e eu falei sobre tudo aquilo que havia acontecido, né? É, Falei do cativeiro na Babilônia, falei do cativeiro na Síria e a Bíblia fala que lá no cativeiro da Babilônia passou-se 70 anos e depois então eles retornaram a Jerusalém a morar sob o domínio persa. E falei de Esdras, que aí surge então o período de Esdras, que foi um escriba e que foi um sacerdote. Bom, Esdras então escreve o livro de Primeira Crônicas e Segunda Crônicas para relembrar o povo, né, de toda a história, do que eles passaram, desde o reinado de Davi em Primeira Crônicas, tudo o que havia acontecido, e agora então, em Segunda Crônicas, ele continua falando, né, sobre o período do rei Salomão, é, até a chegada do período do exílio, então, na Babilônia. E ele começa então a fazer isso porque ele quer chamar o povo ao arrependimento, que o povo se arrependa e que o templo que foi construído por Salomão, que havia sido destruído pelo rei da Babilônia, que ele seja novamente reconstruído e que o povo então voltasse à verdadeira adoração ao Deus de Israel. Aqui na imagem então eu tenho mais ou menos uma foto de como seria o templo na época de Salomão. E então aqui vamos começar a estudar um pouco do livro de Segunda Crônicas. Como eu falei então, foi escrito atribuído a Esdras, né, como sacerdote escriba. Ele era uma figura central no retorno dos judeus do exílio da Babilônia. O livro foi provavelmente escrito entre 450 e 400 antes de Cristo, quando eles voltaram então do exílio, né, da Babilônia. E o propósito então aqui eu já falei, né? Já falei do contexto histórico deste livro. O autor ele queria que o povo retornasse à adoração ao verdadeiro Deus. Bom, aqui então o livro de Segunda Crônicas faz uma visão panorâmica desse período da história, exclusivamente, né, na tribo de Judá e na linhagem davídica. Falando então primeiramente do reinado de Salomão, contando como foi o início deste reinado, detalhando a sabedoria de Salomão, a riqueza, né? Ele pediu sabedoria a Deus e Deus lhe deu também um reino cheio de riquezas. E também falando da construção do primeiro templo de Jerusalém. Esse templo que foi construído por Salomão, ele foi destruído então no ano de 586, quando o rei da Babilônia invade Jerusalém, destrói a cidade, pega todos os utensílios que eram de ouro no templo, só não pega a Arca da Aliança, porque a Bíblia diz que foi escondida por mãos piedosas e que muitos acreditam que foi escondido por Jeremias, porque quando ele invadiu em 586 a cidade de Jerusalém, Jeremias estava no período do ministério de Jeremias. E o pai de Jeremias era Ilquias, que era um sacerdote em Jerusalém. Bom, em seguida o livro segue a sucessão de reis de Judá, porque depois de Salomão, a gente sabe que o reino foi dividido em duas partes, e aqui então mostra quem foram os reis de Judá, mostra as diferentes atitudes e escolhas de cada rei, né, perante Deus, até a chegada da queda e o exílio. Então, a história fala dessa trágica queda de Jerusalém, a destruição do templo e o exílio do povo para a Babilônia. E se você quer saber como foi essa trágica invasão
da Babilônia em Judá, com a destruição do templo e de Jerusalém, você pode ler o livro de Lamentações de Jeremias, porque esse livro conta como foi. Foi um período muito difícil, na qual as pessoas começaram a passar fome, a não só serem escravizadas, mas elas foi terrível. Lá conta que as mães comeram os seus filhos porque não tinham o que comer. Então foi um período de matança, foi um período de tragédia, tá bem? O livro também, né, de 2 Crônicas conta então do capítulo 1 ao 9 sobre Salomão, fala do capítulo 10 ao 36 sobre os reis de Judá, né, detalhado sobre os sucessos e os fracassos desses reis, os reis bons, né, como o rei Asa, o rei Josafá, o rei Ezequias, o rei Josias, que se destacaram por buscarem a Deus e fazerem reformas religiosas, o que resultou em bênçãos para o povo. E os reis maus, né, como o rei Acaz e o rei Manassés. O rei Manassés, esses reis, eles se desviaram, né, levando o povo à idolatria, enfrentando juízos divinos. O rei Manassés, a tradição diz que o rei Manassés cerrou ao meio o profeta Isaías. Então foram reis maus, perversos, que se viraram contra Deus. E o livro então encerra, né, com o exílio babilônico, que foi uma consequência da desobediência persistente do povo. Mas Deus não abandonou o povo. Deus continuou com o povo e tinha projeto para o povo, que eles retornassem a Jerusalém depois e se voltassem para ele. Bom, o templo não era apenas uma construção, era o ponto focal da fé e da identidade de Israel, o lugar da habitação divina entre o seu povo. Dos capítulos 2 ao 7 de 2 Crônicas, descreve como era esse templo e como foi a construção do templo que foi destruído em 586 pelo rei da Babilônia. Lá fala sobre como deveria ser a adoração e as promessas divinas, né? Que um versículo muito importante que fala lá, né? Que se o povo se voltasse para Deus e se humilhasse e buscasse a Ele, né? Haveriam promessas de Deus sobre o povo. O tema central do livro é a obediência, né? Que ela traz bênçãos e que a desobediência traz consequências. Sempre que o povo se voltava contra Deus, haveriam punições. E isso estava bem claro lá no livro de Deuteronômio. Deuteronômio 28 é o capítulo que faz referência sobre as bênçãos e as maldições. Também, né, um tema central do livro é o papel dos profetas e o arrependimento. Então Deus usou mensageiros para advertir o povo durante esse tempo. Então, durante esse tempo que eles estavam cativos na Babilônia, cativos também na Assíria, Deus envia os profetas. E esses profetas advertiam o povo e serviam de mensageiros. Profetas como Isaías e Jeremias, entre outros profetas, né, atuaram como porta-vozes de Deus, entregando alertas e instruções aos reis e ao povo. E eles chamavam, né, o povo ao arrependimento, e falavam também sobre a misericórdia de Deus, que Deus teria misericórdia se eles voltassem a servir a Deus de todo o coração. E o livro de 1 e 2 Crônicas foi escrito justamente por Esdras, né? Porque Esdras queria enfatizar isso, que assim como ele estava chamando o povo ao arrependimento depois do exílio,
os outros profetas já haviam chamado o povo muitas vezes ao arrependimento e que o povo não escutou, não deu ouvidos, mas que agora ele estava chamando a atenção novamente do povo para que eles não pecassem como os antepassados deles pecaram, né? Durante todo esse período do exílio. Quais os versículos-chave? Os versículos que são os mais importantes. Um deles, né, que é o 2 Crônicas 7,14, que é um versículo muito importante, que é assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então Deus deixa claro aqui: se eles se humilharem e orar e buscar a minha face, né, eu vou ouvir e vou perdoar os pecados deles e vou curar a sua terra, né? 2 Crônicas, capítulo 16 e verso 9 também diz assim: pois os olhos do Senhor estão abertos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o coração. E lá em 2 Crônicas 20:15 diz: porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Então aqui ele fala, né, que a batalha não era deles, mas era de Deus. Deus iria tirar eles, né, do sufoco, digamos assim, porque eles iriam se voltar para ele. Bom, quais são as lições então de 2 Crônicas? Depois você leia de forma mais detalhada, nós também vamos fazer outras aulas aqui detalhando mais esse livro, versículos, capítulos por capítulo, então será, leia, mas leia a história para que você entenda. Aqui apenas um resumo, mas espero que você possa entender de forma simplificada. E quais são as lições desse livro? Né? Que Deus é fiel e ele permanece fiel às suas promessas, mesmo quando o povo falha. Então o povo pecou, mas Deus é fiel, permaneceu fiel, né, com eles, e quando o povo se voltasse para ele, ele também iria abençoar o povo. E isso nós tiramos como lição para nós nos dias de hoje, que Deus está sempre conosco, mesmo nas horas de dificuldade. Né? Ele vê tudo, ele sabe tudo, e se estamos passando por alguma luta, alguma dificuldade, é porque tem alguma lição que ele quer nos ensinar, tem um propósito. Não estamos passando por dificuldade à toa, mas essa dificuldade é para o nosso crescimento, amadurecimento espiritual. Então, se você está passando por alguma luta, ore a Deus e reveja as tuas atitudes, porque Deus quer te ensinar a contornar essa situação, né, Deus quer te ensinar a melhorar, né, a tua vida espiritual, que você seja uma pessoa melhor, que as tuas atitudes sejam melhores. Então, na verdade, a Bíblia diz que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, tudo vai contribuir para o teu bem, porque é tudo para o teu crescimento. Não existe crítica construtiva, então é para a tua construção, né? Construção espiritual, para que você tenha uma vida melhor e mais perfeita, com intimidade mais perfeita com Deus, porque você vai buscar mais a Deus intensamente. Assim como o povo se humilhou, né? Teve que se humilhar perante Deus para que os seus pecados fossem perdoados. Você também se voltará mais para Deus em oração. Somos perdoados porque Jesus já pagou esse preço, mas eu me refiro que você vai orar mais, vai passar mais tempo com Deus, vai ter mais intimidade com Deus, vai adorar mais a Deus de uma forma mais genuína, de uma forma mais sincera, né? Outra lição aqui é justamente isso, adoração genuína. A forma como adoramos a Deus com sinceridade e obediência é crucial, é importante, né? E agrada o coração de Deus.
escolhas têm consequências. Então, todas as escolhas que por isso que nós precisamos sempre rever os nossos conceitos, nossos pensamentos, nossas atitudes, porque tudo aquilo que fazemos tem consequências, né? As nossas ações, sejam de obediência ou desobediência, elas têm impacto, né? E arrependimento traz esperança, porque nunca é tarde para buscar a Deus, pois Ele oferece perdão e restauração a todos os que se arrependem. E a conclusão, né, deste livro são lições. Essas lições nos ensinam sobre a fidelidade de Deus, a importância da adoração. Este livro tem uma relevância temporal, ou seja, foi escrito para um povo específico, que é o povo de Israel, num tempo específico, que foi a época do cativeiro, né? Porque Esdras escreveu para mostrar para o povo tudo o que tinha acontecido antes, na época de Davi, Salomão e com os outros reis, né? Mas que as lições de todas essas histórias sobre obediência, arrependimento, bondade de Deus, são para os nossos tempos atuais. Então que a gente pegue, né, todas essas lições e possamos aplicar na nossa vida hoje, nos dias de hoje. Então, aqui quando eu falo sobre tudo o que aconteceu, sobre essas histórias de Israel, enfim, eu não falo apenas para aprendermos o que aconteceu no passado. Porque história é isso, é aprendermos o passado para trazermos para o presente, né? E eu quero que você aprenda as lições deste livro, para que possamos trazer para as nossas vidas, né, nos dias de hoje, tá bem? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido mais sobre este período e que você possa ser abençoado por essas lições, porque tudo há um propósito e Deus quer te ensinar, tá bem? E espero que você tenha aprendido e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.